Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Não vamos derrubar nada aqui. Antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, né? Porque tem muita coisa legal que acontece nesse canal, a gente traz informação. E alguns dias a gente traz até fofocas como essas que eu sei que vai ser muito útil pra você que tá aí pensando em migrar. Esse vídeo é pra contar fofoca, né? Que eu migrei. Eu tinha falado no vídeo de antes de ontem ou ontem. Não, antes de ontem, ou antes de ontem, não lembro quando foi que eu ia migrar pro 415, que eu tinha decidido que ia ser na segunda, só que eu decidi fazer isso já no sábado. Por que isso? Porque a gente só tava ficando por causa da Arca de Osíris, que a gente ainda queria fazer aqui, e se eu esperasse um pouco mais, já ia cair perto da passagem de nível 2. Eu ainda não tinha feito nenhuma pontuação no CAE, então já ia aproveitar, já fazia a pontuação no CAE, a gente ia ao hospital e já migrava de uma vez. E não tinha mais nada pra fazer aqui no reino, então não fazia sentido ficar esperando e postergando, por mais que deu aquele calorzinha no coração, né? Porque é como abandonar o país onde você nasceu, abandonar o seu primeiro reino, mais de 600 dias aí, jogando em Gosse. Mas já tinha dado o que tinha que dar, tava na hora de ir. Então eu comecei a encher o hospital. E por que encher o hospital antes de migrar? Para poder baixar o poder, porque a quantidade de passaportes que você precisa para migrar é equivalente ao poder que você tem. Então, quanto maior o poder da sua conta, mais caro é para você migrar. E, como vocês sabem, eu sou pobre de marré. Então, não dá para comprar passaporte. Cada passaporte sai uma média aí de R$19, R$20. Para migrar uma conta de 70 milhões, você precisa de 40 passaportes? Acho que é 40, não lembro. Mas eu só tinha 25, porque todos os meus passaportes eu juntei por meses de moeda de aliança. Desde antes de eu pegar C5, eu já tava juntando moeda de aliança para caso um dia eu precisasse migrar, poder pegar passaporte. Então consegui pegar 25 passaportes em 8 meses juntando moeda para conseguir migrar. Então só tinha 25. Para você migrar com 25 passaportes, você tem que ter no máximo 55 milhões de poder. Eu estava com quase 70, eu estava com 69 milhões de poder. Então eu tinha que baixar para 49,99999 milhões de poder para conseguir migrar com os 25 passaportes. Só que 52 milhões do meu poder é a soma de tecnologia de aliança, mais tecnologia. É tecnologia de aliança, mais tecnologia. Tecnologia de aliança. Tecnologia de construção, mas tecnologia de pesquisa. Não tem como você desfazer uma construção ou tirar uma tecnologia que você já tem. Então, qualquer baleia que tenha todas as tecnologias máximas não consegue descer abaixo de 52 milhões. Então, o mínimo que eu podia ter era 52 milhões, mas isso é sem tropas. Qualquer coisa acima de 52 milhões é tropas. Então, é isso que você tem que tirar da sua cidade se você quer abaixar o seu poder. E foi isso que eu fiz. Eu enchi o meu hospital para poder abaixar o poder, porque as tropas que estão no seu hospital não contam pro seu poder total, que é como se elas não existissem. Por que isso era tão importante ser feito antes da sexta-feira que vem, que é quando termina o Reino Perdido para mim? Porque eu precisava fazer isso durante o Reino Perdido, porque quando você tá no Reino Perdido, você tem o dobro da capacidade de hospital. Então, se no seu reino normal você tem, sei lá, 200 mil de capacidade de hospital, no Reino Perdido, depois da segunda ou terceira fase da reconstrução da Fortaleza do Cruzado, você não sabe o que é a Fortaleza do Cruzado. Tem a playlist do Reino Perdido, lá eu explico quais são as fases, o que acontece em cada uma delas. Mas depois de uma determinada fase, você tem o dobro de capacidade de hospital. Então, se antes você tinha 200, você tem 400. A minha capacidade normal é 300 e poucos mil tropas. Então, com a capacidade dobrada, eu consigo 625, eu acho, ou 675, deixa eu confirmar aqui quanto é a minha capacidade de hospital. Peraí. Eu tenho 625, não sei, 275, não lembro. A gente vai ver aqui mais pra frente no vídeo quanto é que era. Então, com 675 ou 25 de poder, enchidos todos com tropa de nível 5, cada tropa de nível 5 tem 10 de poder. Então, se você enche tudo, é mais 6 milhões de poder que você retira aí. Só que existe uma técnica que é que eu vou ensinar aqui no vídeo pra vocês, em que você dobra isso.
Então, se você tinha 625, vamos fechar em 625. E você encheu com 625, então você perdeu 6.250.000 de poder quando você encheu inteiramente com T5. Se você dobra isso, você consegue baixar quase 13 milhões, 12 milhões e meio de poder que você consegue só com o hospital dobrando essa capacidade. Então você quadruplica se você estiver no Reino Perdido. Por isso que a maior parte das pessoas migra enquanto está no Reino Perdido, ou logo assim que termina o Reino Perdido, para poder utilizar dessa técnica e poder ter mais tropa no hospital e não ter que matar tanta tropa. Ainda assim, mesmo com toda essa capacidade e tudo mais, eu acabei tendo que matar algumas tropas porque eu precisava chegar nos 49. Então, mesmo que eu diminuísse 12 milhões, eu tinha que diminuir 14 milhões de poder. Então, era muito poder para diminuir. Então, eu ainda tinha que matar a tropa, mas eu preferi salvar as minhas T5, porque T5 é caro para fazer, então a gente vai avançar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo o vídeo acelerado aí para vocês, porque foram horas e horas lutando para poder encher a primeira leva de hospital. Então, aqui dá pra ver, eu tinha 675 de capacidade de hospital. Aqui já tava quase cheio. Nesse vídeo aqui, ele já tá cheio. Vocês não estão vendo, mas, tipo, faltava pouquíssima tropa pra encher. Então, eu coloquei exatamente o tanto que eu precisava pra poder ir tudo pro hospital. Porque a quantidade de tropas numa luta que vai pro hospital e vai ficar levemente ferida, varia de acordo com quantas tropas você enviou, contra quantas do seu adversário, tecnologia, várias coisas. Então, se você manda uma quantidade muito pouca contra um inimigo muito forte, quase 100% vai pro hospital. Então, vim aqui, ataquei só com isso e matei algumas tropas. Por quê? Porque a pessoa não sabe fazer uma conta de quanta tropa tem que enviar e mata as tropas, que é difícil de fazer, entendeu? Mas tudo bem, o objetivo era diminuir de poder, tava diminuindo de poder, é o que importa. Então, quando você chega nesse estágio, ó, eu tinha 100% de hospital. A partir do momento que o seu hospital enche, qualquer tropa que você ferir gravemente a partir disso vai morrer automaticamente. Olha esse valor para poder curar o hospital. Então, para você fazer o hospital dobrado, o que você faz? Você cura todas essas tropas. Eu deveria ter pedido uma runa, pegado um buff e tudo mais, mas a gente é trouxa, entendeu? A gente vai assim mesmo. Aí, eu coloquei tudo para curar. Esperei as ajudas da aliança, né? Porque eu também não sou tão trouxa assim. Sou um pouquinho trouxa, mas nem tanto. Então, depois que as ajudas da aliança já estavam todas feitas. Ficou só 15 dias para acelerar, eu fui lá e acelerei tudo. Só que eu acelerei, mas eu não resgatei as tropas. Então, elas estavam ali ainda. Então, enquanto você não resgata suas tropas, não começa a contar pro seu poder, que aquelas tropas estão lá, elas estão no hospital. Então, se você abrir aqui as configurações, vai contar como se o seu hospital estivesse dobrado. Mas se você vier e atacar uma pessoa, peraí, que daí depois eu fiquei pensando em vez de atacar. Eu tava conversando com o pessoal no Discord. Quando vocês veem essa bolinha aqui no vídeo, quer dizer que eu tava no Discord conversando com o pessoal. Então, ainda com o hospital cheio, eu fui lá e ataquei mais algumas pessoas. E o relatório, as tropas não morreram, elas estavam indo pro hospital. Só que o hospital teoricamente já tava cheio, mas ele não tá cheio porque eu já curei as tropas, mas eu não resgatei as tropas curadas. Então, elas estão no limbo. Elas não estão nem no hospital e nem estão no seu inventário, elas estão num limbo. E você pode encher o hospital mais uma vez. Só não dá pra curar mais uma vez, porque assim, a partir do momento que você clicar no seu hospital, você vai resgatar as tropas e daí seu trabalho vai ter sido em vão. Já vou adiantar que eu acabei fazendo isso. Porque é muito automático. Tipo, toda vez que você tá na sua cidade e você vê as tropas no seu hospital, é automático seu dedo clicar lá. Então você precisa de uma concentração enorme. Um negócio assim, um anti-trouxismo muito grande, entendeu? Porque se você é trouxa igual eu, não dá pra fazer essas coisas. Porque quando eu já tava quase migrando, já tinha enchido a segunda vez o hospital, então só faltava fazer uma última coisa que eu vou falar pra vocês, que é mais uma técnica de migração. Pra você poder gastar os recursos que ainda te restam, ao invés de, tipo, ter que doar pra alguém. Ou deixar na conta farm, que a maior parte dos meus recursos ficaram na conta farm, porque quase todo mundo que eu conheço tá vindo junto comigo. E quem não tá vindo, ou é muito fraco e não vai conseguir usar esses recursos antes de vir, ou não sei. Então, eu precisava gastar os meus recursos.
Então vocês vão ver até num certo ponto, deixa eu ver se... Um amigo meu passando um pouco de recursos pra mim. Porque o que eu fiz com esse recurso extra? Eu treinei tropas. Porque já que eu não dava pra eu gastar em construção e nem em pesquisa, o que eu fiz? Eu peguei um load de 20 mil de tropas, 4 deles. Eu vou estar mostrando a imagem do que é isso, caso você não saiba. E coloquei pra treinar tudo em T5. Então, com isso, eu consegui gastar o resto do recurso que me sobrava. Ficou ainda sobrando um pouquinho de ouro e um pouquinho de pedra, mas a comida e a madeira foram todas embora, pelo menos. Ou pelo menos vieram junto comigo em forma de tropa, que eu ainda não resgatei, porque se eu resgatasse vai aumentar meu poder. Provavelmente eu vou resgatar isso no próximo governador mais poderoso. Então, a gente continuou nisso. A partir do momento que já era o segundo hospital, eu só mandava T5 pra ser machucado. Então, tipo, só tem mais 50k de T5. Vai uma tropa de 50k. Pra não acabar enchendo o hospital com T4. Porque se você enche com T4, daí você vai ter que matar só T5 pra abaixar de poder. Aqui eu já tinha enchido 2 vezes o hospital. Então vocês podem ver que meu poder já estava aqui mais de 10 milhões mais baixo. Estava com 57. Só que eu precisava perder mais 2 milhões de poder. Então, lá se vão as minhas tropas. Então eu comecei a mandar cerco. Que eu tinha 500 mil de cerco. T4. Então eles foram os primeiros a morrer. Então eu comecei a mandar qualquer tropa que tinha pra morrer com o cerco. Mandei também minhas T1, minhas T2, tudo. As únicas tropas T1 que eu salvei, da T3 pra baixo, as únicas que eu salvei, foi o tropeiro e o cerco T1. Porque o tropeiro eu uso pra velocidade pra pegar a runa. E o cerco T1 eu uso pra farmar. Então, pra mim, o cerco T1 é muito mais importante do que o cerco T4. E eu nunca fiz o cerco T5, então... Mas chegou uma hora que mesmo assim não deu pra baixar o poder. Tipo, aqui já tava bem próximo dos 49 milhões. E daí eu tive que matar o meu cerco, não tinha como. Matei parte do cerco e parte dos tropeiros. E assim eu consegui baixar pra 54.996. E foi mais ou menos nesse momento também que eu resgatei meu hospital. Então eu voltei para 60 milhões e eu tive que encher ele todo de novo. Isso me doeu bastante. Me deu vontade de chorar nesse momento. Mas aí eu fiz tudo de novo. Não sei se eu gravei essa parte fazendo tudo de novo. Não, não gravei. Mas aí eu fiz tudo de novo. Daí eu já taquei o foda-se, não queria mais tropa, não queria mais nada. Eu só fui mandando de pouquinho em pouquinho você 5 pro inimigo. O inimigo já tinha reparado que eu tava querendo migrar. Então eles vinham pra bater porque sabiam que ia ser kill fácil pra eles. E coisa de, sei lá, uns 30 minutos depois eu já tava pronta pra migrar. Esse vídeo corrompido aqui é o vídeo da migração. Então isso eu vou ter que descrever pra vocês, porque por algum motivo o vídeo corrompeu. Mas é bem simples, depois que o meu hospital já estava todo cheio, minhas tropas já estavam treinando. Eu passei os recursos que me restaram para minha conta farm que ia ficar no reino. Saí da aliança, cliquei no reino que eu queria migrar, cliquei em migrar, ele falou, você tem já todos os passaportes, beleza? O jogo reiniciou automaticamente e no momento seguinte eu estava no 415. Eu acho que eu vou deixar essa parte para um outro vídeo, porque já tá ficando longo. Não, foda-se. Vamos nesse aqui, porque a gente tem bastante coisa pra falar ainda. E daí eu vou ter que lançar 300 vídeos na semana que vem. Que é uma coisa que eu tinha bastante dúvida, que é coisas de novas que tem quando você migra. Primeira coisa que eu fiz foi tentar dar uma olhada no reino, né? Por exemplo, onde é que eu ia ficar. Então eu escolhi um lugar na zona 3. Eu achei muito bonitinho esse negócio aqui. Eles realmente vão pra borda. Isso me alegrou tanto o coração, gente, porque é muito importante teleportar na borda do território pra surgir recursos no meio do território. Até porque eles têm uma regra de que você só pode farmar ouro dentro do seu próprio território. Você não pode farmar ouro no território das outras alianças. Então é muito importante que o recurso nasça dentro do seu território pra você poder farmar. Então eu escolhi um lugar que não tinha tanta gente, né? Mandei minhas coordenadas para eles mandarem recurso, né? Porque você migra sem nada. Todos aqueles milhões e milhões de recursos zerados. Então eu pedi um pouco de recurso, porque eu tenho 675 milhões de tropas para curar.
Aqui são as regras do reino, então não pode queimar nenhuma cidade se o seu líder não aprovar. Tem que seguir as ordens da liderança, tem que crescer consistentemente, respeitar os outros coleguinhas de time e ficar doando para tecnologia de aliança. Regra simples. E beleza. O que tinha de interessante aqui? Primeira coisa, meus comandantes. O meu comandante geralmente que eu deixo aqui é o Guan Yu. Por que o Guan Yu? Porque ele é o meu comandante de ataque. O Alexandre também é de ataque, então eu geralmente divido os dois aqui entre um de ataque e o outro com um ataque e defesa. E o Richard com saúde porque ele fica na muralha. Então é pra evitar que as tropas vão pro hospital. A saúde das tropas geralmente é o que determina se elas vão pro hospital ou não. Então, tipo, se a pessoa que tá na muralha tem um pouquinho mais de saúde, menos tropas no seu hospital, mais tempo que você recebe ataque antes de conseguir, antes do seu hospital encher e suas tropas começarem a morrer. Pelo menos a lógica que eu sigo serve pra muita coisa? Não, mas a gente segue, porque tem que ter uma lógica. Aí tem o Fled, porque é quem eu caço bárbaros, Joana Dark e Cleópatra são as minhas principais de coleta. A Boudica ficou com o dano de rally, não a Ethelflash, porque geralmente a Ethelflash tá caçando bárbaro quando eu quero lançar rally. E daí, quem tá em casa é a Boudica, então ela fica responsável geralmente pra fazer rally, não a Ethelflash, apesar de a Ethelflash ser melhor pra rally do que a Boudica. Então aqui estão os meus comandantes, vocês podem ver que não tá aparecendo aqui muitos comandantes quando eu faço o scroll da tela, porque eles estão bloqueados, porque o reino é novo demais e não aparece alguns dos meus principais comandantes. Eu fiquei na aliança top 2, mas conforme o pessoal tá migrando, provavelmente vai acabar virando top 1 em poder, porque ainda tem muita gente poderosa do meu reino pra vir pra cá. Eu fiquei em 55 no ranking de poder, provavelmente eu vou subir quando o meu hospital esvaziar, porque eu tenho quase... Agora eu matei 2 milhões, então eu tô com 67 milhões de poder. Então, provavelmente eu vou subir e vou ficar... Sobe aqui... Nananã. Lá pro 36, 37... Mas ainda tem bastante gente pra vir, então talvez nem tanto. Talvez uns 45 no máximo. Porque tem um pessoalzinho aí, casca grossa, pra vir e roubar minha posição. Então, os comandantes, né? Como eu tenho alguns comandantes bloqueados, vocês podem ver que eles aparecem com esse cadeadinho. Então, tipo, o Takeda não dá pra usar, o Leônidas não dá pra usar, o Mehmed não dá pra usar, e o Gonyu não pode usar. Mas é só mais 2 dias. Então, tipo, na próxima arca eu já vou lutar com esse comandante. Tipo, não é um grande problema. Esse é um dos motivos também porque eu não queria ir pra um reino tão novo. Porque se fosse um reino muito novo, alguns dos meus comandantes principais eu não conseguiria usar. E ia demorar muito tempo pra eu poder usar eles. E, tipo, todo o tempo que eu levei pra upando eles teria sido em vão. E também porque reinos novos tendem a ser como crianças, né? Ainda não tem muita maturidade, não passaram por tantas coisas assim. E acabam sendo difícil de lidar. Reinos mais ou menos são adolescentes também, que acham que estão maduros, mas ainda não estão. E podem ser uma bomba relógio. Obviamente tem exceções. Esse aqui ainda vou descobrir como é que ele tá. Reinos muito velhos são igual pessoas idosas, estão querendo. A maior parte da liderança já tá querendo se aposentar porque não aguenta mais. E começa a decair também. Então eu achei que um 400 estava ali no meio e tava legal. Dá pra curtir por um tempo antes dele ficar velho demais e começar a decair. E não é tão jovem a ponto de ser inexperiente. Então aqui tá o hospital, né? Essa continha bonita. Veio matei um pra cá, mas tudo bem. Você pode ver que eu tô só com 375 de capacidade de hospital. No entanto, nenhuma das minhas tropas morreu na migração mesmo, tipo... É igual quando você volta do Reino Perdido, em que você tem mais capacidade do seu hospital do que ele aguenta, e ainda assim nenhuma tropa morre. Só que se você tentar matar um bárbaro ou fazer qualquer coisa, ela vai morrer. Então não faça isso. Uma coisa legal também é os prêmios do obelisco, que eu consegui resgatar vários deles aqui. Então...
Foi muito legal isso. As cavernas também estão disponíveis para eu poder escoltar tudo de novo, pegar todos os prêmios de novo, o que é bem legal. Ganhei bastante gemas aqui. Aí se eu assisti o videozinho também, ganhei o do Reino Perdido. Deixa eu ver. Uma coisa que eu tinha muita dúvida também era sobre as premiações. Um amigo meu, ele migrou durante o recompensa de recarga e não resetou o recompensa de recarga dele. Veio normal. No entanto, os outros eventos que você tá participando, eles resetam. Tipo, esse aqui não, mas o da Estaca Zero. Eu gastei alguns aceleradores de treinamento enquanto eu tava no outro reino. E a hora que eu cheguei aqui, tava resetado o meu evento de construção. Meu reserva estratégica também resetou. E se você migra no meio do KVK, tipo, sair de um KVK, é que dessa vez não tem mais como, hoje em dia não tem mais como você sair de um KVK pro outro, mas se você sair de um KVK pro outro, antigamente ele resetava também a sua pontuação de honra do KVK. Falando em honra também, muita gente tava se perguntando se as moedas do KVK ficam armazenadas depois do KVK. Eu não gravei aqui pra vocês, mas eu vou colocar aqui a foto do meu inventário agora. Aquelas moedas que vão pro seu inventário ficam. Então, se, por exemplo, você tá pensando em migrar antes do fim do KVK, não compensa você ficar usando essas moedas, guarda pro próximo KVK, porque você não vai pegar prêmio de fim de KVK. É igual o pessoal que tá aí no Jump tá falando, nossa, mas a gente vai pra um reino onde tá o KVK pra poder pegar prêmio de KVK. Todo prêmio de KVK tá associado à honra. Se você não tem honra, você não tem prêmio de KVK. Então, se você sai antes do KVK acabar, também não adianta você ter honra, porque você não vai pegar o prêmio. Então, pega as premiações que você conseguir. E se você conseguir pegar essas premiações sem ter que usar suas moedas de Soluna, guarda essas moedas até mesmo para quem já tá no KVK e não vai migrar e tá aí pensando se vai usar, se não vai usar suas moedas de Soluna. Guarda as moedinhas para poder usar no próximo KVK, se você não vai ficar lá no top 300, para poder compensar o gasto que você teve de AP e tudo mais. Guarda pro próximo KVK, que daí você já começa numa vantagem. A menos que a Lilith mude o esquema do KVK e as moedas de Soluna fiquem aí sem prestar pra nada. Isso seria bem triste também de você ter guardado as suas moedas. Mas se não ia servir pra nada, né? Não custa nada arriscar. É a mesma coisa das moedas do desfiladeiro perdido. Elas ficam pro próximo desfiladeiro perdido, entendeu? A minha do desfiladeiro passado ficou pra esse. Então, se você não vai comprar tudo do desfiladeiro, não tem nada que te interessa, guarda pro próximo. Beleza? É economia aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de migração de fofoca. Eu sei que vocês gostam de fofoca. Deixa eu voltar aqui pra vocês no primeiro vídeo que eu gosto. Eu sei que vocês gostam também de me ver apanhando e batendo. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo esse vídeo na íntegra, se vocês quiserem olhar os relatórios. E nessas primeiras lutas eu tava indo até sério, sabe? Querendo kill e tudo mais. Então, teve uns relatórios bem interessantes das lutas. Eu disponibilizo pra vocês sem narração, vocês só ficam aí olhando a boniteza das batalhas. Belezinha? Um beijão pra vocês e a gente se vê na próxima.